Hoje nós vamos dar início à nossa segunda etapa do curso de Ciências. Nós já trabalhamos uma boa parte dos conhecimentos relacionados à Química. Hoje nós vamos começar o nosso curso de entendimento de que as coisas são feitas, né? Muita gente tem essa dúvida, principalmente alunos do ensino fundamental, né? E muitos têm curiosidade de saber como é que as coisas são construídas, tá certo? Então a gente vai, para a gente chegar nesse desfecho desse saber, desse conhecimento, para a gente ter esse entendimento de que as coisas são feitas, a gente precisa entender um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que está associado à física e à química. A gente estuda esse tipo de conteúdo tanto na química como na física, né? Mas é um conhecimento muito mais ligado à física, porque trabalha com o íntimo, com a parte íntima da matéria, uma estrutura íntima da matéria, ou seja, ela vai pegar o átomo, vai dividir esse átomo e entender o comportamento das partículas que constituem esse átomo, tá certo? De primeiro momento, a gente precisa saber separar duas coisas, né? O que são partículas fundamentais, né? E o que são partículas que constituem o átomo. Uma partícula fundamental, ela é dita fundamental quando você não pode dividi-la, você não pode mais quebrá-la e torná-la menor do que ela já é. Quando a gente fala nisso, a gente tem que lembrar da origem do estudo da matéria. Eu falei para você lá na aula inicial, né, quando nós mostramos lá que os gregos eles começaram o estudo da matéria, o estudo do átomo, milênios antes de Cristo até, né? Por exemplo, o Demócrito foi o primeiro a falar sobre como é que a matéria se comportava, e ele disse que se pegasse um pequeno pedaço de grão e conseguisse cortar esse pedaço de grão até chegar no momento que não houvesse mais como cortar esse grão, então ele chegaria no ovo da matéria, que a gente chama de átomo, né? Que é o menor pedaço de matéria. Mas uma partícula é chamada fundamental hoje, né? Hoje, nos dias atuais, quando você leva essa partícula para um colisor de partículas, tipo aquele LHC que existe lá na Europa, né? Entre a Suíça e a França, e você joga essa partícula dentro de um campo eletromagnético e ela ganha uma velocidade próxima à velocidade da luz, né? E você pega outra partícula e você joga numa direção contrária, essas partículas elas vão se movimentar a uma alta velocidade por um túnel, né? E o que vai acontecer é que essa partícula ela vai colidir com a outra lá na outra extremidade. Veja, são dois Boeing 747 em direções opostas, na mesma direção, mas em sentidos opostos que irão se chocar, né? O que você acha que vai acontecer? Vai ser pedaço de partícula para todo lado, não é isso? Então essas partículas que nós dividimos, que conseguimos dividir, por exemplo, um próton você pode dividir, um nêutron você pode dividir, né? Você não pode dizer que elas são partículas fundamentais, porque você tem como dividir essas partículas ainda. Já o elétron, por exemplo, que é uma partícula extremamente pequena, você não consegue dividir. Então, quando você não consegue mais dividir essa partícula, pelo menos até agora, né, você diz que a partícula é uma partícula fundamental. Tá certo? Basicamente, os átomos eles são constituídos, como a gente já falou em aulas passadas, de três partículas, né? Duas partículas ficam no núcleo do átomo, essa partezinha aqui central do átomo, né? Então são duas partículas específicas que ficam aí. Essas partículas são chamadas de prótons, que são as partículas que têm cargas positivas, né? E que tem uma importância muito grande no equilíbrio atômico, já que essas partículas prótons elas vão interagir, né, com as partículas que estão na eletrosfera, que é essa região externa do átomo, que nós chamamos de elétron. Então esses prótons eles têm uma massa, e a gente diz que a massa desse próton é 1, tá certo? Da mesma forma, você tem nêutrons aqui dentro, praticamente do mesmo tamanho dos prótons, né? Só que eles não têm carga nenhuma.
A função desses nêutrons, uma das funções, é manter esses prótons coesos dentro desse núcleo. Por quê? Porque as cargas deles são iguais. E a gente aprendeu que cargas iguais se repelem. Então, o que é que vai acontecer? Esses prótons ajudam a manter esses prótons, né, e também a força nuclear, que a gente chama de força nuclear forte, ajuda esses prótonzinhos aqui a se manterem estáveis, unidos dentro desse núcleo. Porque se não fosse a presença desses nêutrons, a força nuclear não seria suficiente para manter esses prótons coesos e esse núcleo não teria estabilidade. É o que acontece, por exemplo, quando você tem átomos muito grandes, né? Átomos muito grandes vão ter uma grande quantidade de prótons no seu interior, no seu núcleo. E aí o que acontece? A força nuclear ela não é suficiente, nem com a presença dos nêutrons, para manter esse núcleo coeso. Então o que é que vai acontecer? Esse átomo ele vai emitir energia, né? E também matéria de dentro desse núcleo, né? E essa energia ela tem uma alta intensidade, tem uma alta frequência, né? E nós chamamos isso de radiação, tá certo? Então, essa radiação, geralmente, por ela ser de alta energia, né? Ela é extremamente perigosa para o ser humano, para a vida de modo geral aqui na Terra. Então, esse núcleo ele é constituído por esses dois tipos de partículas, tá certo? Dentro do próton, eu já falei para vocês, e também dentro do nêutron, se você pegar um próton, você pegar um nêutron e der uma pancada nesse próton, nesse nêutron, dentro do colisor de partículas, né, do acelerador de partículas, o que é que vai acontecer? Esse próton e esse nêutron eles vão se dividir, se quebrar, né, e você vai encontrar ali dentro mais 3 tipos de novas partículas, né, que a gente chama de quarks, né? Então esses quarks, eles na verdade são as partículas primordiais, ou seja, partículas elementares que formam tanto prótons como nêutrons, tá certo? Então tem um tipo específico de combinação de quarks que formam os prótons e um tipo específico de combinação de quarks que formam os nêutrons. Então esses quarks, juntamente com outras partículas, como por exemplo bósons, né, os próprios elétrons, os férmions, né? Então são várias partículas que constituem esse material aí, que é o núcleo, que nós chamamos de partículas elementares. E associado a tudo isso, você vai ter os elétrons, que também são partículas elementares de carga negativa, que estão aqui girando, a gente diz girando, mas na verdade eles estão se movimentando aqui, né, numa determinada região, que a gente chama de orbital, tá certo? Então quer dizer que o elétron não obedece essa pista como você está vendo aqui. Na verdade, o elétron ele está probabilisticamente num orbital. Então, quando eu digo que o elétron está nessa pista, isso quer dizer que nessa região onde o elétron está vivendo aqui, ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, né? Então eu posso encontrar esse elétron nesse ponto, nesse, onde eu procurar ele, eu posso ter a possibilidade de encontrá-lo, tá certo? Então nós chamamos isso de níveis de energia ou camadas eletrônicas, tá bom? Então a estrutura atômica do átomo é essa daí. Elétrons de carga negativa, que ficam na parte externa do átomo, né, em movimento. Prótons de carga positiva, que ficam no núcleo do átomo, ali fixos, né, coesos, com a ajuda de quem? Dos nêutrons, que não tem carga nenhuma, mas tem massa igual à massa do próton, tá certo? Os elétrons possuem uma massa tão pequena que você não considera a massa do elétron para efeito de conta. Quando você vai fazer a conta, né, quando você diz o A, que é a massa, é igual a Z mais N, é porque a massa do átomo ela só se refere ao número de próton com o número de nêutron. Então, se você quiser saber qual é a massa atômica daquele átomo, você vai ter que somar o número de próton que aquele átomo tem com o número de nêutron que ele tem. Tá certo?